Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aula de número 5 do nosso curso de colocação pronominal. Hoje nós veremos a colocação pronominal entre as locuções verbais, pessoal. Estamos em análise sintática 4, tá? Antes, aquele pedido, claro, né? Para você que ainda não se inscreveu no canal, eu tenho que pedir para que você se inscreva. É a forma que você tem de ajudar o canal, tanto quanto o canal está te ajudando. Nada mais justo do que retribuir essa ajuda. Já está inscrito? Quer continuar colaborando? Tem como? Dá joinha no vídeo aqui embaixo, curte, compartilha e me segue nas redes sociais. Ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer de coração. Colocação pronominal entre as locuções. Pessoal, esse assunto é um assunto que dá muita dor de cabeça. E eu notei quando eu estudava que cada professor, cada gramático, né, nos livros que eu pesquisava, explicava de uma forma. Né, e aquilo atrapalhava muito os meus estudos. Tá? Na época não existia videoaula no YouTube, eu não sou tão novo assim, né? Mas eu percebi, um livro dizia uma coisa, outro dizia outra, e depois, quando eu aprendi, eu percebi que era, é isso? É só isso. A gente acha muito fácil depois que a gente aprende, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Para vocês garimparem por aí no YouTube, nos livros, que eu tenho certeza, um dos professores, caso você não venha aprender comigo, vai ensinar você com certeza esse assunto, tá? Na verdade, eu tô já me redimindo aqui, caso você não consiga entender. Porque realmente cada professor explica de uma maneira. Eu até fui dar uma olhadinha, ver como é que os professores estão explicando, e realmente cada professor estava explicando de uma maneira, tá? Então, e se vocês forem nas gramáticas, os gramáticos também colocam de uma maneira. E tem uma questão ali que a gente vai ver lá no final, que também atrapalha um pouco. Mas eu vou seguir, tá, a metodologia que está aí na moda. O que as bancas estão cobrando, tá? Então, eu acho que muitos dos meus alunos são, né, alunos aí concurseiros, mas também é como vocês podem ver aí nos vestibulares, digamos assim. Não é de determinada banca, mas é para concurso, tá? Dito isso, vamos lá para a nossa aula. Pois bem, importante vocês já saberem o que é uma locução verbal. Caso não saiba ou não se lembre, quer dar uma relembrada, eu vou deixar a aula aqui na descrição para que você pesquise. A locução verbal, conjunto de duas palavras ou mais que equivale a um verbo, né, pessoal? Então, a locução verbal é composta de verbo auxiliar mais verbo principal. São dois verbos que equivalem a um só, digamos assim, tá? Eu vou dizer, eu direi, devo dizer, estava dizendo e tenho dito. Dentro da locução verbal, né, nós temos o verbo auxiliar, que é aquele verbo que vai fazer todo o trabalho, digamos assim, vai me dar o maior número de informações a respeito da locução verbal. Eu sei que é verbo dever, né? Eu devo, primeira pessoa. Eu sei que tem uma pessoa ali, é ele que me diz a pessoa. Ele me dá as flexões, digamos assim, da locução verbal. Porque esse aqui, só um pouquinho. Esse, o principal, né, vai aparecer sempre ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? O outro que vai se flexionar, digamos assim, vai me dar todas as flexões. Pois bem, isso aqui é uma coisa só. Importante vocês saberem. E eu vou utilizar um único pronome para a locução verbal inteira. Se equivale a um verbo, eu coloco um pronome só aqui. A mesma coisa, um pronome só, um pronome só. Não é um pronome para esse, um pronome para esse. É um só para os dois verbos, porque equivale a um único verbo, como se fosse uma coisa só. Resta-nos saber onde eu colocarei. Então eu tenho a locução verbal, né, que é a junção do verbo auxiliar mais o particípio, é uma coisa só, isso aqui é uma coisa só, tá ali, dois verbos que equivalem a um só, a locução verbal. A gente viu que o auxiliar faz todo o trabalho, né? E esse aqui, o principal, vai aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, tá? Quais são as possíveis localizações do pronome, onde o pronome pode aparecer? Claro que ele pode aparecer antes do auxiliar, e a gente já sabe que o nome é próclise, tá? Pode aparecer no meio do auxiliar, e aí a gente vai dizer que é uma mesóclise. E pode aparecer também depois do auxiliar, né? Como se fosse uma ênclise, tá?
São as possíveis colocações. É mais comum que o pronome ele fique em órbita aqui do verbo auxiliar, porque é ele que faz todo o trabalho. Mas tem casos que ele pode aparecer depois, aqui, depois do verbo principal, tá? Ó, quando? No caso do infinitivo e do gerúndio. A gente viu que é regra, né, que é caso proibido. Não se coloca o pronome oblíquo depois de particípio. Então, quando tiver um particípio aqui, não vai acontecer isso aqui. Porém, se tiver um gerúndio ou um infinitivo, pode acontecer de o pronome aparecer aqui também. Lembrando que ele vai aparecer ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? Tem um caso em que ele aparece aqui, também antes do principal, e não é ênclise, mas a gente vai falar disso mais tarde. Tá? Ainda nesta aula, obviamente. E aqui ele vai aparecer em dois casos. No infinitivo, quando esse verbo estiver no infinitivo, ou no gerúndio. Pode aparecer. Porém, no particípio, caso proibido. Não se coloca o pronome oblíquo após verbo no particípio, gente, tá? Muito cuidado com isso. Fora isso que a gente viu, o que vocês vão fazer? Seguir todas as regras já vistas. Eu vou analisar os dois verbos, né? Onde eu posso colocar aqui. Não consigo colocar aqui, venho para o outro verbo. Onde é que eu posso colocar aqui? Né? Mas isso a gente vai ver durante a aula. Segue todas as regras que a gente já viu, ou seja, isso aqui ó, deve estar na cabeça de vocês. Acredito que a grande dificuldade do aluno aqui, né? A dificuldade de não saber colocação pronominal é porque ele não sabe classe de palavras, porque ele tem que saber as palavras atrativas. Né? A dificuldade de não saber colocação pronominal entre as locuções verbais é porque ele esquece, ele não sabe disso aqui, das regras. Né? Então é importante saber isso aqui. E aí perceber se tem palavra atrativa ou se não tem palavra atrativa. São as perguntas que vocês vão fazer. Então vamos levar isso aqui em consideração daqui para frente, em todas as estruturas que eu apresentar para vocês. Tá? A aula pode ficar um pouco demorada, mas o objetivo, né, é que vocês aprendam. Pois bem, tá aqui, verbo no início da oração. Segue todas as regras já vistas, como eu falei, e eu já facilitei para vocês. A dica tá aqui, ó, sem palavra atrativa e com palavra atrativa. Vamos fazer dessa aula não só uma aula de matéria, tá? Também de exercício. Nós vamos fazer uma aula, a próxima aula é só de exercício, tá? Mas vamos fazer dessa também uma aula de exercício, uma vez que para essa aula vocês já vão ter que saber tudo isso aqui, ó. Já tem que saber todas as aulas. Aula 1, 2, 3, 4. Essa é a quinta aula. Então já tem que ter estudado todas essas aulas, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou contar até 5. Vocês vão dar um pause. Podem pegar papel, caneta, fazer as anotações de vocês, se vocês quiserem. E vocês só vão me dizer o seguinte, claro, prestando atenção. Sem palavra atrativa, com palavra atrativa. A gente vai fazer todas as possibilidades de colocação do pronome. Entre as locuções, ou antes, depois, tá? Então eu vou contar até 5, já se prepararam, vocês vão dar um pause e vão me dizer se a estrutura está certa ou se está errada. Se está errada, corrige. Faz do jeito que você acha que é. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Tá? Pois bem, teria lhe avisado ontem. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Posso colocar aquele pronome ali? Claro que não tá, né, pessoal? Se você gravou as regras, você sabe que ele tá ali no futuro do pretérito, tá no futuro. Pretérito ou presente, tá no futuro. Então não posso usar ali a ênclise. O que eu faço? Também não posso usar a próclise, porque não se começa uma oração com o pronome oblíquo átono. Claro, só me resta usar, tá aqui embaixo, a mesóclise. E aí é ter-lhe-ia avisado ontem. Essa é a forma correta, então essa aqui está errada. Prestaram atenção que a gente está precisando das regras que a gente já viu? Com palavra atrativa. Tá certa ou tá errada? Claro que tá errada, né, pessoal? A palavra atrativa tá ali, né? Então só pode estar errada. O lia não pode ficar aqui. Tem que ficar antes, porque o ninguém puxa. Tá ali é correta, lá embaixo, né? E aí aqui, né, eu destaquei a locução verbal para ver onde é que o pronome aparece, né? Percebam isso, nós temos locução verbal que teria avisado, teria, né, dá para perceber, tá? Agora a gente vai fazer com os verbos no infinitivo, depois no particípio, depois no gerúndio e lá no final no particípio. Um de cada forma nominal, tá? Vamos lá, eu vou contar até 5, vocês vão
analisar as estruturas e me dizer todas as possibilidades, se está certo, se está errado. Vamos lá? Eu vou fazendo as devidas colocações aí, observações para vocês. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pausaram? Vamos lá. A escola se vai preparar para a festa, tá certo ou tá errado? Aqui, pessoal, não vão pelos ouvidos, não vão pelos ouvidos, tá? Primeiro, o que a gente tem que analisar? Que tem alguma daquelas proibições que a gente viu ali anteriormente? Claro que não. A gente viu que quando eu tenho um substantivo aqui, a colocação pode ser colocada antes ou depois, só que equivale a uma coisa só, embora tenha dois verbos ali. Tá? Então a gente viu que se tem um substantivo, um pronome aqui, é facultativo na língua portuguesa. Então tá certo, a escola se vai preparar para a festa. A escola vai se preparar para a festa, a gente viu que é facultativo, se tem um pronome, um substantivo aqui. Então tá certo também. A escola vai se preparar para a festa, tá certo. Tem alguma coisa que me impeça, alguma coisa que puxe para lá? Tá dentro das proibições? Não, tá certo também. Não tá dentro de proibição nenhuma. A escola vai preparar-se para a festa. Tá dentro de alguma proibição que a gente viu? Também não, então tá certíssimo, pessoal. É assim mesmo que vocês vão analisar. Agora, com palavra atrativa. A escola não se vai preparar para a festa. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Claro que tá certo, né, pessoal? O não puxa o C. Agora o C tem que ficar lá, tá? Não pode. Vamos analisar, porque é muito louco isso aqui, tá? A escola não vai se preparar para a festa, o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Aqui tá errado, tá, pessoal? Porque, ó, se isso aqui é uma ênclise, o não anula a ênclise, como a gente já viu. Então tá errada. Mas essa aqui tá certa ou tá errada? Aqui começa a complicar um pouquinho, mas não vai complicar tanto. Pessoal, o que vocês acham? Tá certíssima. Observem que é parecida com essa, né? Mas ela não tem palavra atrativa. Essa aqui já tem palavra atrativa. Mas o que aquele C está fazendo ali? Se isso aqui está errado, por que isso aqui está certo? O professor quer me enlouquecer? Não. Por um motivo muito simples. Prestem atenção nisso. Tá aqui, ó. A escola não vai se preparar para a festa. A gente já viu que isso aqui está errado. Por quê? Não pode. A palavra negativa anula a ênclise. Então isso aqui está errado. E aqui está o pulo do gato. Pessoal, quando tem o hífen, com o hífen, ênclise do verbo auxiliar. Gravem isso. Se tem um hífen ali, eu estou dizendo isso aqui é uma ênclise do verbo auxiliar. Tá? Se não tem hífen, tá? Ele se torna uma próclise do principal. Então é o hífen que vai me dizer se é ênclise ou se é próclise. Gravem isso, isso é muito importante para vocês. Tá? E aí ela fica certa, porque não é uma ênclise. Aí eu estou dizendo que isso aqui é uma próclise do principal. Ênclise do auxiliar, próclise do principal. E aí está correto, sem problema algum. E essa aqui está certa ou está errada? A escola não vai preparar-se para a festa. O que vocês acham? Analisem. Tá certíssima. Ah, professor, você quer me deixar louco? Não, pessoal, tudo tem uma explicação. Se tem a palavra atrativa, o que esse C está fazendo lá? A atração só vale para o auxiliar, que é aquele ali. O não está muito longe do C aqui. O verbo principal anula, né, essa atração. Olha onde tá o C. O não está lá, ó. É muito longe. Então, a atração só vale para o auxiliar. Tá? Ela só vai valer para o auxiliar. Mas, para o principal, não. Então, isso aqui também está correto. Tá bom? Acho que não tem grandes problemas. Agora a gente vai fazer com o gerúndio, primeiro sem palavra atrativa e depois um outro quadro com palavra atrativa. Vou contar até 5, vocês corrigem. É a mesma coisa, com gerúndio, a mesma coisa que o infinitivo. Mesmíssima. Se vocês pegaram o infinitivo, vão pegar o gerúndio também. Tem uma observação lá no particípio, tá? Então eu vou contar até 5 para vocês fazerem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e vamos corrigir. Lembrando que é sem palavra atrativa. Maria lhe estava dizendo a verdade? Tem alguma proibição? Não. Então tá certo. Certíssimo. Isso aí. Maria estava lhe. Agora tem uma ênclise. Olha, ali, ó. Se ligaram? Tem o hífen. Ênclise. Tá certo? Tá certíssimo também. Ênclise do auxiliar. Olha a setinha. Maria estava lhe dizendo a verdade, tá certo? Certíssimo, próclise do principal. Muito bem, não tem hífen, né? Isso aí. Maria estava dizendo-lhe a verdade, tá certo? Tá certo também. Por quê? Ó, tá depois, né? Maria estava dizendo-lhe.
tá? Depois do gerúndio. Pessoal, nós vimos que o gerúndio e o infinitivo aceitam a ênclise depois, então não tem problema de dá para deixar aqui ou dá para deixar antes. A Maria estava dizendo, ou posso deixar depois sem problema nenhum, tá? Agora, com a palavra atrativa, algumas coisas podem mudar. Vou contar até 5 para vocês analisarem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e seguimos corrigindo. Maria não lhe estava dizendo a verdade, tá certo ou tá errado? Certíssimo. Olha lá, ó, né? Próclise do verbo auxiliar, o não puxa, né? Provocando a próclise, tá? Agora essa aqui não, essa está, o que vocês acham? Errada, né, pessoal? Erradíssima. Por quê? Porque se tem um não ali, não pode, anula a ênclise. O lhe tem que estar do lado de lá, tá? Maria não estava ali dizendo, tá certo ou não está? Tá certo também. Ah, por quê, professor? Porque agora não tem hífen. É uma próclise desse aqui, do verbo principal. Então tá certo também, tá? Maria não estava dizendo-lhe, tá certo? Tá certíssimo, né, pessoal? Ó, tem um não lá, mas está muito longe. Esse aqui atrai, esse aqui não atrai, é o principal. Então eu posso deixar ali sem problema algum. Fácil, né, pessoal? Não é difícil. E agora, com o particípio, coloquei todas num quadro só. Porque agora, né, vocês já sabem. Só tem a questão aquela, aqui tem um caso proibido. Né? Acho que vocês não vão ter dificuldade. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos analisar uma por uma. Acredito que tenha ficado mais fácil. É para ficar. Nossa família se havia reunido no quintal. Certo ou errado? Certíssimo, né, pessoal? Nossa família. É facultativo. Não tem nada aqui, né? É um pronome lá e um substantivo. Um determinante e um substantivo. Nossa família havia se reunido no quintal. Pode? Tá certo? Tá certíssimo. Não tem nada que puxe também. Sem palavra atrativa, né? Nossa família havia se... Posso deixar ali no meio? Posso também, sem problema algum. Não tem o hífen aqui, professor. Então é próclise do particípio, do verbo principal. Nossa família havia reunido-se, tá certo? Também tá certo. Opa, tá errado. Costume do infinitivo e do gerúndio. Por que tá errado? Não se coloca pronome oblíquo depois do particípio, tá? É só o cuidado que vocês vão ter que ter. O resto é parecido com o infinitivo e com o gerúndio, tá? Saí do meio da tela de vergonha. Do meio não da tela. Voltei. Agora com palavra atrativa. Nossa família não se havia reunido no quintal. Tem um não ali, tá certo? Tá certíssimo, né? Puxa o C pra lá, o não puxa pra lá. Nossa família não havia se, ênclise. Tem um não ali, anula a ênclise, tá errado. Nossa família não havia se reunido no quintal, tá certo. Por quê? Porque esse se não tem um hífen, próclise do principal. E aqui, nossa família não havia reunido-se no quintal, erradíssimo. Percebo que eu tenho aqui, ó, o caso da ênclise, né, que vai anular mesmo, né? A palavra atrativa anula a ênclise sempre, como a gente viu. E depois, ó, pronome oblíquo depois do particípio. Não pode, anula. Então são as 3 erradas, as outras são todas possíveis. Não tem nada que me impeça de colocar ali. É fácil, né, pessoal? Não é difícil. Tomara que vocês tenham entendido. E aqui, um probleminha aí que eu falei, disse que ia falar no final. Assim, pessoal, não fiquem com raiva. Sei que muita gente acaba ficando com raiva porque, como vocês dizem, diz o que eu falei. Você está desdizendo o que ele disse. Não, não é isso, tá? É que é uma língua, né? Língua portuguesa é uma língua da área das humanas. Como eu disse, os concursos vêm cobrando dessa forma que gravem isso, mas alguns autores dizem que não existe próclise antes do verbo principal, que isso aqui não é próclise do principal de jeito nenhum. Eu tenho aqui 2 ênclises e o uso do hífen aqui é facultativo. Para alguns autores, não existe próclise antes do principal. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês, né, saberem disso. Eu tenho certeza que tem alguém que está estudando uma gramática que está dizendo que não pode haver próclise antes do principal. Já vai começar a mandar e-mail, já vai ficar desesperado, já vai querer tomar remédio, fazer 15 anos de análise. Não precisa, se acalme. Pode ser que vocês encontrem um autor mais ortodoxo, digamos assim, dizendo não, pode colocar próclise antes do principal. Mas as bancas, a maioria, estão aceitando da forma que eu ensinei para vocês. Então anulem isso aqui, tá? Porque a maioria, quem vai fazer concurso, aliás,
já passou da hora e eu vou deixar esse aviso aqui. Vai fazer o concurso? Tem que dar uma olhada, né, na última prova, como caiu ali a tua banca. Como é que foi a última prova da tua banca? Como é que ela cobrou esse assunto? Será que ela cobrou assim? Será que ela cobrou assado? Isso é tarefa de vocês, tá? Cada vez mais vocês devem fazer isso, porque as bancas, né, elas estão fazendo essas coisas. De repente, se cobrar desse jeito também não está errado. Aí muda um pouco do que eu falei, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Não há necessidade. Talvez no módulo intermediário, avançado, né, pode ser que a gente foque mais nesse assunto, tá, pessoal? E é isso. Terminamos a aula, tá? Eu vou pedir, claro, para que quem ainda não está inscrito no canal que se inscreva, é a forma que você tem de ajudar o canal. Se você já está inscrito, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo ajuda bastante também. Tá ok, pessoal? É isso aí.